Então vamos lá. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, juntamente com a Antônia, juntamente com o Instituto. E nós vamos falar, né, sobre inteligência emocional no ambiente escolar. E essa é uma aula inaugural que nós estamos aí apresentando para vocês que já se inscreveram e para as pessoas que vierem, né, a querer conhecer melhor o conteúdo, para daí sim estar se inscrevendo. Então, sejam todos bem-vindos para esse movimento, né, que eu acredito que seja um ponto de grande importância para dentro das nossas escolas. Né? Precisamos integralmente entender o que é verdadeiramente a inteligência emocional e, principalmente, como levarmos tudo isso para dentro do ambiente escolar. Porque até então a gente tem uma legislação e dentro dessa legislação dizem assim para nós professores: precisamos trabalhar com a inteligência emocional. Mas nós, como professores, como grandes estudantes, né, de todas as áreas, nós ficamos na dúvida: o que verdadeiramente fazer? Quais os nortes? Quais as intenções, né? E quais os projetos que nós podemos lançar para que os nossos alunos tenham esse olhar, né, dentro das inteligências emocionais? E claro, nós temos professores de todas as áreas, né? Desde a educação infantil até lá no fim, né, o ensino fundamental e o médio. E também muitos de vocês estão na prática aí do ensino superior, né, das pós-graduação, e estão fazendo projetos, estão levando isso também fora, não somente no ambiente escolar, mas também fora das escolas. Então, é importante que saibamos utilizar desse recurso. E aí, eu peço permissão para vocês para começar a compartilhar aqui a tela, onde eu vou trazer algumas informações, trazendo o como, né, levarmos esse conhecimento. Mas que o curso, ele está lindo, né? O curso da inteligência emocional, ele tem 450 horas, e é um curso que vai realmente prepará-los para todo esse interim, né? Para que vocês realmente saiam reforçados aqui para poder ir para o mercado de trabalho e não só carregar um diploma, mas sim carregar uma experiência, uma vivência, um olhar para dentro das escolas com inteligência emocional. E para começar, né, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E nós vamos, eu costumo falar que para começar a falar sobre inteligência emocional, a gente precisa falar sobre a pessoa que está atrás de tudo isso, né? E aí, é aí que nós começamos. Então, está aqui minha tela inicial. E esta sou eu, né? Rose Stene Petroni. Então, eu sou treinadora sistêmica, tá? Não vou falar muito sobre meu currículo, depois eu conto lá na frente um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aí. Mas aí são todas as formações que eu tenho. Esses 2 livros são 2 livros que eu fiz com coautoria, juntamente com outras pessoas, né? Então, são materiais que eu tenho aí disponíveis no mercado de trabalho. E aqui, agora nós vamos perguntar para você: como você, neste momento, está se sentindo? E assim, você tem toda a opção, né? Você tem ali, olha, se você olhar nas carinhas da nossa foto, você vai ver que você pode estar se sentindo, né? De diversas formas. E aí, quando eu falei se sentindo, eu até lembrei, no Facebook, um veículo de comunicação que nós temos, né? Tinha lá, né, a pergunta, não sei nem se tem, porque eu quase não uso muito o Facebook, mas ele falava, né, como você está se sentindo, né? E aí todo mundo diz, estou me sentindo, né? Então aqui é a pergunta, né? Nós estamos nos sentindo em que estado? Qual o meu estado agora? E por que que eu detecto esse estado, né? E por que que eu apresento esse estado? Bom, eu vou falar de mim, tá? E aí, talvez, quando eu falar de mim, você se desperte, né? Você tire aí
as suas próprias conclusões. Eu, neste momento, eu estou me sentindo assim, num mix de gratidão, num mix de permissão, num mix de ansiedade, né, de querer passar todo o meu conhecimento, inclusive, em alguns momentos, eu, por estar com o aparelho na boca, vou falar, né, com o meu processamento cerebral, ele funciona mais rápido que a minha voz. Então, assim, tudo isso é o meu estado, o meu momento agora, tá? Então, eu gesticulo, eu falo com a mão, eu falo fazendo careta, né? Até se dá uma parada no vídeo, em alguma cena, vai estar com a cara torta, né? Eu faço muita live e às vezes você tira um print, a cara ficou feia, aí você fala, não, essa foto não dá. Então, esse é o meu estado atual, né? E esse estado é por quê? Porque eu estou me sentindo grata, né? Primeiro, porque eu estudei, a partir do momento que eu fui convidada para estar aqui hoje com vocês, eu me senti, em primeiro plano, muito honrada, né? E me senti capaz para estar aqui. Além de me sentir capaz, eu fui buscar conhecimento. Por quê? Eu estou aqui na frente de professores, de pessoas que, muitas vezes, o que eu vou trazer aqui não é nada que você já sabe, que você já ouviu de grandes mestres, né? Então, como que eu me sinto? Eu me sinto, no fundo, apreensiva. Estou aqui com a diretora do Instituto, que é a Antônia, que tem um conhecimento vasto, que sabe, né, falar com tanta intimidade com vocês. Então, assim, nesse momento, eu estou colocando aqui como eu estou me sentindo, né? E esse convite é para que você, no início da sua aula, né, lá das crianças, dos adolescentes, você se coloque à disposição deles e faça essa pergunta: como você está se sentindo? Porque nós, como professores, e eu já estive em sala de aula, estive muito mais em direção escolar, porém já estive e muitas vezes estou em sala de aula ainda, né? Mas nós, como professores, nós queremos simplesmente ser um pacote de informações. E legal, tá tudo bem, devemos ser esse pacote de informações. Mas hoje, com os veículos que nós temos que ser, sim, o principal pacote de informações de sentimentos. Então, o estar sentindo é muito importante, tá? Então, eu quero deixar isso para vocês, para que, quando o seu aluno estiver lá, quietinho, acuado, que você pergunte a ele como você está se sentindo hoje. E isso vai fazer uma diferença enorme na vidinha, né, na vida desse aluno, tá? Então, esse é o meu convite a vocês. Fazer sempre essa reflexão íntima e para fora, né? No relacionamento que você está buscando, tá ok? Bom, a partir daqui, nós vamos entrar dentro de um olhar, né? Se você sabe ser você, e sim, né, que foi o convite, se você está sabendo ser você, de 0 a 10, qual o nível de maturidade emocional você tem? Você já parou para pensar sobre isso? E aí, assim, o nível de maturidade emocional, ele vai dizer muito com o estado. E aqui, assim, se vocês verem a foto que eu optei em colocar para vocês, são duas mãos de pessoas com mais maturidade. Então, essa maturidade, ela pode também ser despertada a partir da infância. Mas como vamos despertar a maturidade na criança? E aí eu digo para vocês, esse curso que nós estamos oferecendo e que vocês se inscreveram, ele tem um poder de estar levando vocês a ter esse entendimento, tá? Então, tenham confiança nisso e, sim, estejam à disposição para ouvir, na essência, como desvendar esses mistérios entre a criança, você e o que ela precisa aprender. Tá? E aí, sim, nós vamos ter esse conjunto e vamos poder nos dar notas, né? De maturidade, de competência, de inteligência e tudo mais, tá bom? Bom, aqui eu gosto muito dessa tela, e essa tela fala que quem somos, né? E eu costumo dizer que somos unicamente seres humanos. Mas
somos seres humanos com dimensões. Então, eu gosto muito desse quadro porque ele fala da dimensão emocional ou afetiva. E é isso aqui, né? É o que eu estou transmitindo para vocês. Né? A minha emoção, meu estado, foi o que eu contei aqui no início da aula. Né? Então, a minha dimensão emocional ou afetiva, ela está expressa. Né? Ela está expressa na minha fala, no meu tom de voz, na minha forma de ser. Né? E nós temos também a dimensão cognitiva ou intelectual. E aí, cognitivo e intelectual, ele está falando daquilo que eu estou falando, né? Então, uma é a emoção que eu coloco, o outro é o que eu estou falando. Então, se eu tenho uma cognição, uma forma de levar o conhecimento até você, uma forma de entrar dentro do seu pensamento e como conversar com ele, eu estou falando do meu cognitivo e intelectual. Porque nós estamos fazendo um conjunto. Eu te levo a um pensamento. E aí eu digo uma frase que eu gosto muito de uma professora que eu sigo, e ela diz assim: se você assiste uma palestra e sai satisfeita, a palestra não foi boa. Agora, se você sai perguntando quem você é, aí você pode dizer: essa palestra mexeu comigo. Porque nós não temos que trazer respostas, nós temos que trazer questionamentos. E aí é exatamente isso que eu venho trazer para vocês. O nível cognitivo ou intelectual que eu tenho para alcançar o seu, mas para não te deixar na zona de conforto, mas sim fazer com que você busque cada dia mais esse seu intelecto, a expansão da sua consciência, a expansão do seu conhecimento, tá? E essa dimensão é uma dimensão incrível para ser trabalhada nesse curso. Aí depois nós temos a espiritual. E dentro da dimensão espiritual não são as minhas palavras, mas sim a intenção do que eu falo. Como eu falo, por que eu falo, né? Qual a intenção? E aqui eu posso deixar muito claro, a intenção é que vocês consigam atingir o melhor de vocês. E aí sim, se eu não estiver falando essa frase, eu estou expressando ela nas minhas expressões. E a dimensão espiritual, ela trabalha também com a conexão, né? Com aquilo que não está tão claro. E aí a gente pode dividir entre corpo e espírito, né? Corpo e essência, que é a dimensão mais importante que eu costumo dizer que é o mix de dimensões, né? Mas essa, ela nos eleva, ela faz com que a gente tenha a consciência expandida, tá? Aí depois a gente vem para a consciência social, a dimensão social ou sociopolítica. E aí, sim, são as minhas opiniões em relação ao que eu penso sobre as pessoas, ao que eu penso sobre a base política, sobre quem vai me gerir, quem não vai me gerir dentro do sistema, né? Quem são os meus comungados, né? Quem eu realmente acredito. E aí entra a dimensão daquilo que nós fazemos como troca. Então, são os meus valores, as minhas bases, né, dentro de família, sociedade em si, né, e tudo aquilo que eu verdadeiramente acredito. Entra dentro de crenças e valores também, tá? E dimensão biológica ou física. Aí é a respeito do meu corpo físico, né, da minha biologia, da minha essência do corpo, né, daquilo que está aqui. Então, se eu tenho saúde, se a minha saúde está bacana, né, se eu estou me preocupando com esse quesito, né, então, aqui a gente olha para o ser humano num todo, né, eu não posso dizer para você que eu estou bem se a minha saúde não estiver bem. Então, eu tenho que estar bem em todos os sentidos. Então, eu chego aqui e falo assim, não, gente, eu tô bem, eu tô super bem, mas com aquela cara apática, né, com aquele sentimento, né, com aquela forma, então, assim, todo mundo vai ver. Então, essa dimensão biológica ou física é também muito importante. E, claro, dentro da inteligência emocional, nós temos que conhecer todas essas dimensões. E para quê? Para que a gente possa cuidar do nosso corpo físico e que isso seja como essa bola simbolizando aqui, né? Um globo, né? Com vibração. Nós somos vibração, tá? E aí sim, a partir daí eu vou vibrar para a minha essência, tá? Bom,
Agora, nós temos que, dentro de tudo isso que eu falei, temos que ter sensibilidade para nos entender e nos equilibrar. E aí entra a base da inteligência emocional, né? Como eu vou fazer isso? Ter sensibilidade para nos entender e nos equilibrar. Aí eu trago a foto, né, de fundo, uma moça ali, uma posição da yoga, né? E como que ela consegue ficar ali? Parece que ela está bem num topo, né? Como que ela consegue ficar ali com consciência, sem medo? Vamos brincar com a foto, né? E eu pergunto para você: você está equilibrado nesse exato momento? E aí eu vou dizer para vocês, novamente, como eu disse lá na frente, estar equilibrado é saber que você tem que tomar uma atitude, é saber que você colocou foco anterior, né? E que você está sim fazendo uma ação. Então, não se preocupe se na hora que você estiver fazendo essa ação, a sua mão fique gelada, que você tenha movimentos, que você não esteja 100%, que o seu coração fique pulsando. Porque isso é natural, isso é normal. Tá? Então, equilíbrio não significa paradinho. Equilíbrio significa ação. Tá? Vamos lá. E aqui, nós vamos falar, né, e eu trouxe para vocês os tipos de inteligência. Então, dentro dos tipos de inteligência, como nós vimos ali, somos ser humano, né? Então, tá aqui 4 delas, tá? Só que eu trouxe 4 delas segundo este autor, tá? Que é o Hoffman, que ele é um estadunidense, né? Que é o Bob Hoffman, que determinou que todos os seres humanos são compostos por 4 inteligências, tá? Então eu trouxe aquele das dimensões e estou trazendo agora essa aqui que é falando de 4. E aqui, se vocês olharem, nós não estamos falando, né, de uma das inteligências. Deixa eu só voltar ali, só para eu... Não é, dimensões, né? Afetiva, emocional, intelectual, que aí seria essas aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui ela mistura dentro do inteligência emocional e dentro do intelectual, tá? Então, essa que está faltando, ela está contida. E é por isso que eu trouxe esse estudo, né? Porque ele vai falar aqui através da integração harmônica dessas dimensões. Então, elas se integram, tá? Dentro do indivíduo. E propõe a transformação e a reeducação, tá? Para desenvolver o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Então, a intelectual, a inteligência emocional, num todo, né? A inteligência espiritual e a inteligência física. Tá? Ela vai fazer um mix e vai trazer essas 4. Tá? Das 5 que nós colocamos ali como dimensões, traduz-se para as 4 aqui como tipos de inteligência. E forma aqui isso que a gente está aqui de tela no fundo, né? Que é a luz do nosso cérebro, né? Então, assim, as imagens, eu gosto de conversar com ela, é a luz do nosso cérebro, é a luz dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, nós não somos um ser único, né? E assim, eu sou assim, pronto. Não tem crise de existência aqui, não. Nós somos, sim, modelado através dessas 4 competências, né? Que a gente chama aqui de inteligência. Tá? Então, nós temos que prestar atenção em cada uma delas. Bom, aqui a gente vai falar um pouco dos coeficientes, né? Então, ali a gente podia ter chamado de QI, QE e tudo mais, mas a gente quase não usa muito, né, o coeficiente, mas na história, o coeficiente emocional nunca foi tão valorizado. E por que o emocional nunca foi tão valorizado? Porque a gente não olhava para essa questão que é a emoção. Só que ela é primária, né? A nossa emoção é primária. E vocês vão ver mais à frente, eu tenho uma tela ali que fala: nós nascemos através da inteligência emocional, né? Com a inteligência emocional. Então não é assim, eu nasci e aí eu vou desenvolver a inteligência emocional. Não,
Nós nascemos com ela, inclusive eu gosto de falar que a partir do momento que o pai e a mãe se conhecem, né, ali já existe essa competência sendo trabalhada, tá? Então, a escolha do parceiro já está determinando a inteligência emocional também, tá? E aí a pergunta, por que nunca... a pergunta não, a informação, né? Porque nunca ninguém nos ensinou. E eu digo para vocês, será que nunca ninguém nos ensinou? Ou será que nunca prestamos atenção? E isso é para vocês, tá? É uma reflexão, na verdade, para que vocês realmente se perguntem. Isso é uma coisa que precisa ser ensinada ou precisa ser observada? Precisa ser sentida, precisa ser vivida, né? E aí, por último aqui, por que é tão difícil manter a sanidade hoje em dia? Então, o que é ser sã? Né? Então, a gente, quando fala muito de inteligência emocional, a gente já pensa no não inteligente. Mas, se nós pararmos para pensar mais além, a gente vai pensar, ser insano, né? Não ter sanidade, é desequilíbrio. Então, se eu estou no equilíbrio, vamos chamar, porque não existe equilíbrio, né, eu estou com a inteligência, eu estou trabalhando com a inteligência emocional. Agora, quando eu não estou, aí eu saio da inteligência emocional. Então, é muito interessante, muito importante que tenhamos esse conhecimento também, tá? E aí, a gente faz a pergunta aqui, né? Não é somente sobre nós, mas sim sobre relacionamentos. Porque se eu for usar tudo isso só a meu favor, tá tudo bem, eu me equilibro, mas como é que as pessoas vão saber que eu sou o que eu sou? Se eu não me expressar, se eu não falar, se eu não tivesse aqui, se você não tá aí, né, assistindo, nós temos aqui o grupo de pessoas que foram entrando, né, se você não tá aí, como que eu vou saber como você processa? É uma interação, é sobre relacionamentos. E eu estou me relacionando agora com vocês. Mas vai ter um momento que vocês vão se relacionar comigo, né? Vocês vão se relacionar com a empresa, vocês vão se relacionar com o trabalho, com a criança, com o movimento. Então, tudo isso é sobre relacionamentos, tá? E aí, você sabia que a nossa personalidade também é formada por características individuais. Sim, nós somos um ser individual, mas somos também coletivos, né? Os quais nos fazem entender as diversidades em diferenças do meio em que vivemos, tá? Então, por que nós temos essas duas consciências e características, né? Porque eu sou um ser, mas quando eu me relaciono com outro, eu vou com as minhas bagagens. E se eu estou levando as minhas bagagens, eu vou receber a bagagem de quem está aí, né? E nós temos que estar aptos a dar e receber, né? Aí é a lei do dar e receber, tá bom? E vamos para frente. Aqui a gente fala um pouco sobre a inteligência emocional na prática e na vida, tá? Então, o que é importante? Identifique as emoções e saiba o momento certo de expressar-se. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu estou me identificando, eu estou me colocando a serviço da vida, do outro, né? Então, eu também posso modelar a minha capacidade, o meu momento, né, para estar em consonância com o outro. O quanto isso vai ser importante para mim, o quanto isso vai ser importante para a pessoa. E aí é sobre relacionamentos, né, que é o que nós falamos na tela anterior. Tudo é sobre relacionamentos, tá? Entenda o motivo de determinados padrões de comportamentos e relacione-se com pessoas diferentes, tá? São dicas, são práticas. Porque se você ficar no seu mundinho, você não vai saber como você funciona, tá? E quando você for olhar para o outro, você vai simplesmente querer que o outro seja igual a você, né? E será que seria legal? Então, é interessante que a gente tenha opiniões, né? Eu acredito que isso é a base mais primordial, né? É como estamos nos relacionando com o outro.
E eu diria para vocês, esse item é o item que precisa mais ser ensinado daqui para frente para a nossa geração. Tá? É ensinar que o outro tem direitos e deveres, mas que eu também tenho direitos e deveres. É ensinar que eu tenho que respeitar o outro na essência dele, para que eu possa ser respeitada na minha essência. Então, isso, gente, isso é muito importante. Daqui para frente, eu acho que sempre foi importante. Mas talvez a gente tenha tido algumas certas dificuldades, né? E agora que nós estamos expandindo a nossa consciência para muitas áreas, nós precisamos bater mais fortemente em relação a isso. Até porque nós não podemos fazer com que o outro aceite aquilo que eu quero que ele aceite. A gente tem que dar opção para ele. Vai fazer do jeito que ele acha que é justo para a vida dele, tá? Então, um dado muito importante, pratique a escuta ativa e seja empático. E aqui a gente tem a comunicação não violenta, né? A comunicação, a CNV, é uma das áreas que nós vamos estudar nesse curso também, né? E é muito importante. Por quê? Porque faz com que o tom da sua voz mude para que o outro que está do outro lado te receba. Porque muitas vezes você chega só impondo, só impondo, só impondo. Às vezes, o que você está colocando em palavras não é a intenção. Então, vamos aprender a trabalhar, vamos aprender a ouvir e a ser, né, a escuta ativa e a empatia, que é se colocar, né, a serviço do outro. A gente fala se colocar no lugar do outro, mas eu não gosto muito dessa frase, porque, assim, isso não é 100% empatia. Empatia é ter a mesma visão, só que com olhos diferentes, né? Porque você vai olhar desse lado e o outro vai olhar do outro, né? Eu gosto daquela cena que é o 6, né? Só que quem tá de um lado vê 9 e quem tá do outro vê o 6. Então, aquela cena, para mim, ela é incrível, né? E realmente é assim que nós estamos, né? Cada um de um lado e cada um trazendo aquilo que é dele. E tá tudo bem, são crenças e valores, né? Então, exercite também a capacidade de receber e de dar feedbacks. Nós precisamos saber ouvir o que o outro tem para falar sobre nós. Porque às vezes eu tô aqui, ó, que nem uma matraca, e não tô dando atenção, eu só tô falando. E de repente o que eu tô falando não é o que você está querendo ouvir agora. Então, isso de receber e dar feedbacks é muito importante dentro dos relacionamentos, né, dentro da vida prática, tá? E para refletir, mais do que teoria, é a prática. A melhor forma de você praticar a inteligência emocional é gerenciando os desafios e conflitos do dia a dia. E nós estamos convidados a gerenciar esses desafios e conflitos, né, agora, dentro do nosso estado de vida, né, dentro das nossas escolas, dentro das nossas casas. E a gente está vendo hoje o Brasil em uma grande crise emocional. Eu diria que é uma crise emocional. Né? Por quê? Porque a gente não dava valor a certas coisas que hoje nós estamos dando. Então, vamos olhar para o outro e não para aquilo que o outro está trazendo. Né? Eu andei recebendo de alguns grupos de WhatsApp recentemente, famílias se distanciando, e isso é muito ruim. Né? Nós temos que ter inteligência nessa hora, porque o outro tem todo o direito de ser como ele é. Né? Você não tem que modelar o outro para que você... a gente não pode estar só na zona de conforto. Eu gosto de usar essa palavra. A gente tem que sair da zona de conforto e atritar, porque aí sim nós estamos fazendo a verdadeira ação, né? E a ação é quando você dá chance para o outro de ser quem ele é e você pode ser quem você é também. Então, esse bloco a gente tem que entender muito claramente, até para a gente, nós como professores, formadores de opinião, nós precisamos ser imparciais, né, em relação às opiniões, mas também temos que mostrar para o outro. Você pensa desta forma porque você foi gerado desta forma. As suas crenças te capacitou a pensar assim. E as minhas me capacitou a pensar assim. E nós juntos vamos nos entender, né? Para que a gente não viva em atritos. Tá bom? Então, isso aqui é muito, extremamente importante.
E nós vamos ter aí professores incríveis ensinando para a gente. Vamos lá? Acho que travou aqui. Foi. Inteligência emocional é um processo que auxilia a compreender melhor as emoções e, consequentemente, a obter uma relação interpessoal, eu comigo, e intrapessoal, tá? As emoções sempre estiveram presentes no ser humano. Sendo assim, é possível desenvolver a inteligência emocional desde a mais tenra idade. Então, é possível desenvolver, porque ela já está lá dentro, tá? Pois ela é uma construção permanente que inicia no meio familiar. E por quê? Porque vem cheio, como eu já disse, de crenças, né? E aí eu trouxe aqui uma lâmpada de tela de fundo para dizer assim, lembram da história de Thomas Edison? Quem conhece a história dele sabe que ele foi taxado como uma pessoa que não tinha condições de ir para frente. E depois, né, no mundo onde a mãe dele teve essa visão, né, a mãe dele acreditou nele e botou ele para aprender dentro de casa. Ela deu o melhor para ele, né? Ela foi essência na vida dele. E graças a ele nós temos aqui, nós estamos aqui, né? Aqui, ó, acende a luzinha, né? Tem a lâmpada. Então a gente tem que olhar para isso, porque de repente eu tenho um aluno na minha sala que é um futuro Thomas Edison, né? E como eu vou saber isso se eu simplesmente disser para ele, é assim e pronto, acabou? Então, nós temos que ter esse espaço para que ele realmente, né, tenha a opção, tá? E esse cuidado, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a educação emocional. E a educação emocional é um processo socioemocional. Por quê? Porque fala da educação, é a sociedade da emoção, né? É a divisão, né? É o encontro, né? Que visa o desenvolvimento e o funcionamento comportamental. Então, é um processo que traz a ação do comportamento, tá? Através de quê? Do autoconhecimento, das habilidades e capacidades para a autorregulação emocional e comportamental. Então, assim, eu tenho que ter muito autoconhecimento para eu poder diferenciar as opções, né, e as habilidades de um e do outro. E, dentro dessa dinâmica, me regular, tá? Me regular para quê? Para me expressar perante o outro, tá bom? Então, a educação emocional ela é muito importante para nós. Aqui, para pensar. Aqui é mais uma questão de como nós vamos enxergar isso dentro das práticas educativas, tá? Nós vamos ter o alcance do projeto educativo, tá? E isso é muito importante, porque para entender a inteligência emocional, nós precisamos alcançar um projeto educativo. Não adianta simplesmente queremos dizer, vai, agora eu vou dar aula de inteligência emocional. Não, temos que ter um alcance de um projeto, tá? Nós temos que entrar com teorias consistentes, tá? Que consideram o sistema cognitivo e o afetivo como um único sistema. Então, o aprender e o afeto, né, o aprender ali a ação da efetividade, né, e a afetividade tem que estar junto, tá? A gente costuma dizer que é a estrutura cognitiva emotiva, onde os estados afetivos adquirem uma importância extraordinária, tá? Então, assim, ele vai bem longe, tá? Pois podem inibir, distorcer, exercitar ou regular os processos cognitivos, tá? Então, nós temos que estar com essa teoria bem pautada, bem embasada, tá? Para que a gente trabalhe na consciência realmente, tá? Esta conclusão deverá mudar muitas práticas anti-educativas. Então, vamos mudar aquilo que não estava legal, tá? Que não se preocupam em criar o clima de atividade ou atmosfera afetivas necessárias para facilitar o processo de aprendizagem e o fenômeno de desenvolvimento da criatividade. Então, se nós tivermos esse projeto educativo bem modelado,
nós não vamos mais nos preocupar, né, com essa atmosfera afetiva, ela já é natural, ela já vai existir, né? Nós não vamos precisar ensinar o aluno a respirar, nós não vamos precisar mais ensinar o professor a ter ali o centramento. Isso já vai ser natural, tá? Já vai ser parte de tudo, tá? E vai estar ajudando no processo de aprendizagem e no desenvolvimento da criatividade do ser humano, né? Da criação, né? Da ação com arte, tá? Bom, aspectos da lei. Todo mundo sabe que está dentro da BNCC, né? Do projeto, do proposto pela Base Nacional Comum, que é para desenvolver, junto ao contexto das instituições de ensino, as turmas dentro dos aspectos relacionados ao gerenciamento, e aí ó, a palavra que está, gerenciamento das emoções individuais e em sua relação com o outro. Então, isso é lei, tá? Não adianta, nós temos que entender, nós temos que aprender a gerenciar as emoções, tá? Também observou-se por meio de questionários e discussões como os alunos se relacionam e percebem as emoções. Então, foi feito dentro da lei, né, um questionário e discussões perguntando como que eles se relacionam, tá? Teve também, dentro dessa proposta dos aspectos da lei, sobre o controle emocional e o autodomínio, tá? E a educação emocional e o gerenciamento dos relacionamentos. Isso tudo foi feito a partir do estudo de Goleman, tá? Então, Goleman traz esses blocos, né? E foi feito um questionário perguntando para os alunos como vocês enxergam isso. E aí todos os alunos tiveram os seus índices aí, né? Dentro da proporção. Então, a necessidade de implantação dessa lei, né? Ela veio através daí, tá? Desses questionamentos, isso lá atrás. E aí se estabeleceu, né? A partir desses questionamentos, estabeleceu-se as 10 competências que foram inclusas, né? Que a gente hoje pode chamar de competências socioemocionais. E elas são conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, então, assim, tudo que tem a ver com a cultura, a comunicação, aí entra aquilo que eu falei, né, da CNV, cultura digital, que é uma das coisas muito importantes que a gente precisa ensinar, porque a cultura digital, ela está atingindo muito a humanidade, né? Trabalho e projeto de vida, argumentação, nós precisamos ensinar, gente, os nossos alunos a argumentar. Eu não sei vocês, mas quando eu me relaciono com adolescentes, eu percebo que eles não têm esse desenvolvimento de saber argumentar. E isso é muito importante, porque dentro da argumentação é que a gente vai poder tirar deles aquilo que está ali doendo, eu diria, né? Então, a gente precisa ensiná-los e também levá-los a essa prática, tá? O autoconhecimento, que aí é básico, né? O autocuidado, que são os cuidados mesmo de vida pessoal, cuidado com o corpo, com a mente e com todos os outros, né? Então, o autocuidado é muito importante. A empatia e cooperação, né? O olhar para o outro e cooperar com o outro. Responsabilidade e cidadania. Esses dados foram homologados no ano de 1917. Aliás, 1917, de 2017. Tá? Então, já está em ação. Nós já temos esse comprometimento. Nós estamos em 2022. Então, já estamos atuando, né? E essas emendas aqui, elas são de extrema importância. Tá? Essas 10 competências. Bom, o que é necessário aprender? Aí a gente volta ali, mas com palavras diferentes. Aprendizagem socioemocional, BNCC, currículo, abordagens cognitivas, inovação, criatividade, metodologias, né, que aí entra metodologias ativas, né, comportamento humano, comunicação, estudo das emoções, dos afetos e sentimentos, empatia, valores que eu tenho batido aqui, crenças, mentalidade,
processos e resultados. Isso tudo é importante aprender. Então, ali a gente tem as competências. Aqui a gente tem a base do que é necessário aprender, tá? Então, precisamos focar nesses itens, tá? Para que a gente realmente desenvolva pessoas, né? E seres humanos aptos a se entender, se relacionar, tá? Aqui, precisamos aprender sobre comunicação. Por que precisamos aprender? Porque nós temos as pessoas e as escolas, tá? Tanto dentro de um ali, a gente podia ter misturado todas as informações, tá? Mas pessoas têm a ver com relacionamentos, pessoas têm a ver com qualidade de vida, pessoas têm a ver com saúde, pessoas têm a ver com financeiro, com base, com aprendizado. E aí, a mudança da mentalidade da tela anterior. Precisamos mudar a mentalidade e ensinar os nossos alunos a entender sobre o financeiro. Tá? Dentro das escolas, nós precisamos entender e nos comunicar dentro do ambiente. Né? Eu atuo muito em escolas e eu vejo muitos professores que dizem assim, deixa eu voltar, dizem assim, sai uma informação, mas ninguém fica sabendo. E por quê? Falta da comunicação. Então, se isso está acontecendo na sua escola, vamos atuar dentro desse bloco. Tá? Eu dou muita palestra sobre comunicação, né, assertiva. Né? Eu uso comunicação assertiva porque eu não sou da comunicação não violenta. Eu não fiz nenhum curso, mas eu aprendi a comunicação assertiva. Tá? Que, no fim, a gente usa muito do material da comunicação não violenta. Na carreira, a nossa carreira, ela é base, né? Aquilo que nós sabemos, nós precisamos colocar isso em ação, nós precisamos colocar isso em fala, né? Sobre como nós somos, quem nós somos. Eu costumo brincar porque, assim, se as pessoas não me conhecem, como que elas me contratam? Então, nós precisamos trazer isso e ensinar isso também, tá? E, obviamente, resultados, que é aquilo que vai fazer com que a coisa cresça, né? Com que a gente, além de ter ganhos, a gente também tenha, né, a nossa satisfação, que é a utilidade para o ser humano, tá? Então, comunicar. Nós precisamos nos comunicar. E aí, aqui, assim, tá muito engraçada a tela, né? Eu adoro conversar com as cenas. O menino querendo falar, mas num tom de não muito agradável, e ela tampando os ouvidos. Então, assim, se nós nos enfrentarmos dessa forma, a comunicação não vai ter validade. Então, muito cuidado nessa hora, né? Como nós nos comunicamos, tá? Aí, vem uma pergunta aqui. Por que se desenvolver emocionalmente? E aí, mais uma pergunta. Você sabia que a educação emocional na escola é hoje um fator indispensável para formar cidadãos e profissionais preparados para o mundo? Se você não sabia, é agora. Nós temos, dentro da escola, essa responsabilidade, tá? Preparar tanto a escola quanto, né, os alunos. Tanto a escola num todo, tá? Quando eu falo escola, a gente para e pensa desde a pessoa que faz a faxina, desde o jardineiro, né? Tem que estar preparado para essa inteligência, para essa capacidade. Então, quem for o professor atuante, né, dentro da cadeira aí de inteligência emocional, que vai fazer essa formação, quando terminar esse curso, né, ou durante o curso, já prepara ali palestras para estar conversando com a comunidade educacional, com pais, com professores, com assistentes da escola, com todo o entorno da escola, né, para que realmente a gente prepare todo mundo para estar falando sobre o mesmo objeto, tá, que é o desenvolvimento das emoções. Então, não neguem informações, pratiquem, vão nas escolas e ensinem pessoas a lidar com as inteligências e com as competências socioemocionais. Bom, e aqui, como os profissionais da educação podem colaborar, né, utilizando a educação emocional na escola. E aí, assim, como?
Nós, no curso, nós vamos ter muita informação, né? Os professores estão preparando aí muitas aulas para poder trazer esse conhecimento para vocês, tá? Então, vocês vão, nesse curso, vão sair aprendendo e vão sair tendo esse preparo, tá? Por quê? Como podemos preparar crianças, jovens e adultos para entender suas próprias emoções no convívio social, profissional e familiar? Então, tudo isso vai estar dentro desse conjunto, tá? Nós vamos ter essas respostas dentro dessa formação desse curso. E aqui é um dado, né? Eu brinco com a tela e eu digo assim, luz vermelha. Luz vermelha dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas. Esse é um dado de 2018, tá? Só que, se ele for atualizado hoje, ele está muito maior. Então, esse dado em 2018 não teve, né, aquela situação que nós vivemos aqui em 2019, 2020 e 2021, né? Não tivemos, né, essa situação. Eu não vou falar o que é, porque a gente vai pôr essa aula no YouTube. E nós não tivemos, né? E o que acontece? 2018, os jovens, eles já estavam em situação de transtorno mental, tá? Até mais ou menos a idade de 12, 16 anos, mas até uns 20 anos, tá? Se em 2018 eles já estavam, eu te pergunto como estão hoje, pós todo esse transtorno que nós vivemos, tá? Nesses 2 anos. Então, aqui, luz vermelha para nós. Luz vermelha para você que é mãe, para você que tem um contato com alguma criança. Esteja de olho nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens e nesses adultos também, porque tem muito adulto, muita pessoa como eu, como você, que está sofrendo, né, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno emocional. E muitas vezes a gente não detecta. Então, muito cuidado, né? E aqui é um índice, como eu disse, um índice antigo, porém que nós precisamos estar atentos, tá? Luz vermelha para o nosso coração, eu digo, porque é através do nosso coração que nós vamos sentir se essa pessoa está precisando ou não do nosso apoio, tá? Então, esse apoio, eu peço encarecidamente para todos vocês que são professores que estão aqui, que vão assistir essa aula, passem adiante. Vamos olhar para os nossos seres humanos. Vamos sentir se eles estão num estado de ansiedade. E aí você vai falar assim, mas como que eu faço isso? Como que eu detecto? Ouvindo. Já falei aqui agora. Ouça na essência. Esteja tempo presente, fale com a pessoa olho no olho. E aí eu tenho certeza que muita informação vai estar sendo recebida. E ouvindo na essência, você vai também detectando nuances das pessoas, né? E vai se conhecendo. A partir do momento que você está ouvindo o outro, você está se ouvindo também, né? Eu gosto de uma frase que eu ouço muito, que é: a gente reflete o que o nosso coração está cheio, né? Então, se o seu coração está cheio de amor, você vai refletir amor para o outro. Agora, se o seu coração está cheio de dor, você vai refletir dor para o outro. Então, nessa hora, se você está conversando com alguém que está cheio de dor, dá para perceber, dá para ouvir a dor do outro, né? Então, essa é a atenção. E a luz vermelha. Aqui. Por que trabalhar as emoções? Bom, em primeiro lugar, para compreendê-las, tá? Para saber lidar ali, ó, no dia a dia. Lidar melhor com as situações e com aquilo que sentimos. Porque emoção é o que sentimos, né? Então, aí, a partir daí, nós vamos aprender a lidar e solucionar conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. Então, se eu sei lidar com os conflitos, eu não vou atrapalhar a vida, eu vou resolver a minha vida, né? É o início do processo de inteligência emocional que favorece o aprendizado. Então, se a gente quer lidar, né, com essas dores do outro, a gente vai estar ajudando ele dentro dessa base de aprender, né? Tomar para si. Eu gosto muito de trazer a palavra inteligência emocional, que a base dela, a base não, né? Como que chama? Mas a palavra é inteligência,
né? Mas ela vem da raiz de intelegere. E o que é? É escolher dentre, né? Intelegere é escolher dentre. Então, quando eu tenho a escolha dentre, né? Eu tenho um leque de informações. E emocional emocional é emotion, né? Que aí é a base que a gente tem é escolher dentre as emoções, né? Que são as emoções, que é aquilo que emo, né? Que o meu sangue pulsa. Eu gosto de falar que é o meu sangue que está pulsando, tá? Então, quando eu faço uma escolha, né? Eu estou tendo um lugar desse pulsar, desse olhar, tá? Que é a escolha dentre as emoções que eu estou sentindo. Então, aqui, ó, vai favorecer ao aprendizado. Toda essa informação vai favorecer e vai nos ensinar a nos comportar, a sermos quem somos, né? Na essência e cada dia melhor, tá? Bom, inteligência emocional para crianças. E aí a gente vai ter, né, falando também dentro desse mapa de como as crianças se comportam, como podemos ajudar enquanto professores, enquanto docentes. Porque tudo começa na infância, tá? Então, ajude a criança a identificar as emoções que está sentindo. Demonstre empatia, ensine como lidar com emoções boas e ruins, né? Desenvolva habilidades de resolução de problemas e faça da inteligência emocional uma meta contínua. Então, assim, esteja a parte da criança, né, junto com a criança, tá? Quando a criança aprende a nomear e a reconhecer as emoções, ela sabe identificá-las não somente em si, mas também nos outros. E este é o primeiro passo para desenvolver as habilidades emocionais e a empatia. Se ela aprender a nomear dentro dela, ela vai sair nomeando, olha, fulano tá assim. Eu não sei se vocês, quem trabalha com criança, já observou. É natural isso, tá? Então, a gente está dando ali uma chance da comunicação também, né? A gente está levando essa criança não só a si, mas a comunicar-se também, tá? Aqui, reconhecer as emoções é importante para proporcionar o desenvolvimento da empatia. E aí essa menininha, né, uma fofa, linda. E é muito importante, por quê? Porque faz nos colocarmos, né? E aí aqui, como eu gosto de falar, eu não gosto de falar colocar no lugar do outro, mas é assim que fica mais fácil para que todos entendam, tá? Então, é sentir a dor do outro, é estar junto, é o 6 e o 9 ali, né? É cada um olhando para o seu ponto, mas sentindo a empatia pelo outro, tá? E não discutindo, né? Aqui, é muito importante que a gente comece a entender, principalmente quem trabalha em creche, em educação infantil, né? A criança, ela vai tentar expressar da forma mais natural para ela, tá? A emoção dela. Então, muitas vezes, ela vai começar a chorar. E por quê? Porque é a única forma que ela conhece para se expressar. Então, quando a criança chora, a gente não pode simplesmente ir lá e... Né, tem muita mãe que chega, a criança chora, ela coloca a chupeta na boca, né? Eu posso falar porque eu já fiz isso. Hoje, eu sei o que isso causa, né? A gente tem uma coisa que chama mielinização, tá? Mielinização do nosso cérebro, né? Nas nossas redes neurais, e essa mielinização, ela é formada a partir do desenvolvimento até 7 anos, tá? Então, é onde cria os nossos traços de caráter, tá? Eu tenho esse estudo, né, dos traços de caráter, por exemplo, a mãe que a criança chora, vai lá e coloca a chupeta, o que ela está ajudando? Ela está ajudando a criança a fase oral dela, tá? E ela está ajudando ou atrapalhando, tá? Então, muito cuidado, porque tem muita gente que é reprimido, porque a criança chorou, a mãe colocou a chupeta, calou a boca, entende? Então, temos que tomar muito cuidado. Quem já ouviu falar desse estudo, que é o Corpo Explica, que é os traços de caráter, tem que tomar muito cuidado, né? Porque é através daí a oralidade. Mas também tem outros traços, né? Que aí tiveram traços que foram
detectados aí dentro do útero da mãe, né, dentro do útero, da formação da cabeça, formação do tronco, né, depois a formação da sexualidade. Então, nós temos que entender como a criança se desenvolve, né? E temos que conhecer o desenvolvimento para a gente não atrapalhar, tá? Isso é muito importante. Mas nós também temos que saber o porquê nós estamos lidando com isso, tá? Para que a gente não deixe essas crianças em conflito. Porque, por exemplo, aqui, como está aqui escrito, né? Quando a criança está em conflito, ela passa a ser agressiva, a não compreender os seus próprios sentimentos, tá? Então, ela lida com esses sentimentos de forma agressiva e ela se expressa, né? E ela pode estar sofrendo um luto, uma perda. Então, nós temos que verdadeiramente entender tudo isso, tá? É muito importante. Bom, aqui é como se nós abríssemos esse livro, né? É o livro do olhar para essa postura, né? Essa postura de quem nós somos, o que nós estamos buscando, tá? Então, nós, como professores, nós temos que ser facilitador para levar o nosso aluno a ter, dentro de um estado coletivo, né, um aprendizado e que esse aprendizado leve ele realmente a significados, né, porque são significados que ele dá para a vida e para as coisas que vai fazer com que ele construa essa consciência que a gente tanto chama, né? Sem significado, ele não constrói consciência, né? Então, antes da gente pensar em ensinar somente para que ele viva, nós temos que ensinar para que ele dê significados, que é o que a gente acabou de falar ali da criança, né? A criança, ela precisa aprender, por quê? Porque alguns gestos dela vai dizer se ela está em luto ou dor, né? Ou em êxtase também, em ansiedade, tudo mais. E através do significado que a gente deu e dá para as coisas. Então, é muito importante que nós entendamos, tá, esse item, tá, que é a questão do aprendizado significativo. Tomar uma aguinha, né? Vocês também tomem água. Tomar água faz parte da nossa inteligência emocional, tá? Não esqueçam. Façam os alunos de vocês, ensinem as pessoas a terem a pausa, respirar, tomar água, porque a gente fica aqui, eu tô aqui falando sem parar, né? Mas é que eu tenho conteúdo e depois eu queria abrir um pouco para conversar, ver o que vocês sentiram, como vocês entendem tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui, as práticas pedagógicas, né? Então, o brincar, a multiplicidade do aprendizado, tá? Então, a gente levar essa criança para essa diversidade de situações, né, não só dentro de sala de aula, mas sim fora, nos espaços educativos que a escola proporciona, nós vamos ter aqui, né, um aprendizado muito grande em relação à criança. Nós vamos conhecê-la, nós vamos dar a chance dela se colocar, né, dela se representar. E fazendo isso, nós vamos trazer aqui, olha, por exemplo, os estudos têm apontado que a diversão pode contribuir com a aprendizagem, pois nestas situações o corpo libera o neurotransmissor dopamina, responsável pelas sensações de bem-estar e prazer, pelas funções relacionadas com a cognição, motivação, a troca, a recompensa, a atenção, o humor e a aprendizagem. E quem fala isso é a Esther Grossi, né, que é uma autora aí que todo mundo conhece, que enfoca na educação. Há muitos anos que eu conheço a Esther, né? Então, lembre-se, não vamos deixar a criança presa somente em quatro paredes, mas sim leve-as, né, e observe, escutem, né? Aí eu volto na escuta ativa. É nessa hora da escuta ativa que a gente vai trazer significados, tá? Eu vou frisar isso aqui, porque eu sempre, né, na minha ação de diretora, as crianças iam para o parque
e as professoras, eu estou falando um fato que aconteceu comigo. Se acontece com vocês, vocês já vão entender o porquê que eu puxei esse leque, tá? E aí, assim, as professoras pegavam e se reuniam, né? Deixavam as crianças lá brincando e elas se reuniam aqui, fora do parque, né? Fora ou sentada na muretinha, tal. Isso na minha escola, tá? Em todas as escolas que eu atuei, era assim. E aí elas ficavam ali, tititi, conversando uma com a outra. Era hora delas tirarem. É super saudável, tá? Super saudável. Mas, quando entrava em sala de aula, as crianças vinham cheias de informações. E como a professora não participou da discussão, né? Muitas vezes algumas crianças caíam, machucavam, um batia no outro. A professora não estava ali na interação com aquelas crianças, né? Porque ela falou, é horário de parque. Ela não sabia dar informação. Então, em algum momento na minha escola, né, eu como gestora, eu falava assim, meninas, eu dou liberdade para vocês, só que vocês precisam revezar. 2, 3 cuidam das crianças, 2, 3 ficam ali no grupinho descansando. E aí elas revezavam. E depois que nós começamos a ter essa conduta, as crianças passaram a ter mais harmonia entre si. E isso, olha, há anos atrás, tá? Agora eu entendo, né, o porquê que eu já tinha esse aprendizado. Por quê? Porque essa troca ali, naquela hora da descontração, a gente armazena recursos. E a gente ensina e aprende. Então, é muito importante, tá? Estou trazendo aqui como um recorte da minha vida pessoal. E se valer a pena, vocês podem utilizar, né? Desenvolvendo isso e tendo aí como uma forma de conduta, tá? Faz todo sentido. Vamos lá. Importante salientar que para alcançar os alunos, como indica Goleman e segue, né, que é dentro dessa postagem aqui, se faz necessário buscar apresentar aos sujeitos aprendentes algo que tenha significado. Mais uma vez falando de significado. O que de alguma forma se relacione com as suas vidas. E aí, eu gosto de conversar com a Sena. A Sena traz o que é, né? A gente faz muito isso, né? A gente ensina muito, leva o feijãozinho, planta. Então, esse ato, ele está dentro do bloco de inteligência emocional. Porque como é dar a vida? Né? Dar a vida para quê? Para uma planta. Nós não vamos conseguir levar gerar uma criança junto com as crianças, mas gerar uma plantinha, a gente consegue, né? Então, a gente passa a ensiná-los a dar significado. Então, a criança que passa por esse processo, ela nunca mais vai esquecer. Para mim, isso é muito importante, porque eu nasci na roça, né? Eu nasci no interior do Paraná. Então, dos 0 anos que eu nasci, né, até 7 anos eu morei na roça. Então, eu conheço tudo de plantio. Você perguntar para mim como é tudo não, né? Nem tudo, gente. Eu exagerei um pouco. Mas eu conheço como funciona o plantio. Né? Eu sei plantar, eu sei. Se eu tiver que cuidar um dia de algum espaço, eu vou saber, tá? Saber que tem que sovar a terra, saber que tem que hidratar a terra e tudo mais. Então, dado só informacional para vocês, tá? Mas onde que eu aprendi? Na minha infância. Tá? Eu não precisei virar uma agricultora para poder saber esses recursos. Tá? Então, é muito importante ensinar isso para a criança, porque às vezes eu já ouvi criança falar assim, a maçã é fabricada lá na fábrica tal. Então, assim, a criança não tem nem noção, né, de que a maçã vem de um fruto, né? Então, a gente tem que ensinar. E eu já ouvi, vocês devem ter já escutado essas coisas, não só com a maçã, mas com outras coisas. Então, é muito importante. Aqui, Helvas é uma autora, a Marta Helvas é uma autora que eu gosto muito, tá? Porque ela trabalha muito com a questão do cérebro também, né, com a neurociência. Então, ela enfatiza que é preciso propiciar uma interação no meio educacional mais flexível e adaptável, levando-se em consideração questões de ordem afetiva nos processos de ensino-aprendizagem. Então, flexível e adaptável. Então, aquilo que já existe, não tem que modernizar,
flexibilizar e adaptar, tá? Para que essas questões estejam na ordem afetiva, tá? Dentro do processo de aprendizagem. Então, é só trazer essas duas palavras aqui. Eu devia até ter grifado aqui, né? Flexibilidade e adaptação. Não é só a inovação, é isso, gente. Quando a gente fala de inovação, a gente fala da impressão que a gente quer tirar tudo aquilo e colocar tudo novo. Não. É flexibilizar e adaptar, tá? Isso é uma das bases da inovação. Bom, ainda em Helvas, o aprendizado depende da integridade da maturidade neurológica. Como é que a gente vai ensinar se a criança não teve? Então, vamos entender quem é essa criança, vamos ouvi-la, né? Antes de querer fazer com que ela acredite naquilo que você está trazendo de novo para ela. Ouça a criança, tá? A atenção e o interesse, e do interesse, né? Então, vamos ouvir com interesse a criança. Das estruturas que vão receber ou captar os estímulos, criar condições para que, no ambiente escolar, os alunos desenvolvam uma postura investigativa de forma a explorar diferentes maneiras para construir conhecimento. Olha essa última fala aqui. Construir conhecimento, né? Mas como que vamos construir? Levando a investigação, tá? E é por isso que nós vamos ter uma aula de investigação, né? Nós vamos aprender essa matéria também, tá? Dentro do curso aqui. Então, como se faz uma investigação? Aí, quem quer aprender a investigar de uma forma... Vai lá em Sócrates, né? Em Platão, nos escritos de Platão, Sócrates e Platão eram base da investigação. A gente investiga fazendo o quê? Perguntas, né? A gente fazendo cada dia uma pergunta, outra pergunta, a gente vai descobrindo, né, muitas coisas. Bom, segundo Nunes, as emoções nos dão consciência de quem somos, abrem o horizonte, possibilitam a dar valor às pessoas antes das teorias. Olha isso. Primeiro as pessoas, depois a teoria. Fazendo que os alunos comecem a perceber que são respeitados como gente, antes mesmo de ocuparem a posição de alunos. Olha que lindo isso. Primeiro o aluno, depois a teoria. Isso, gente, é muito sério, tá? Isso é muito sério e eu bato muito nessa tecla, porque a escola que não está olhando para isso, ela está perdendo alunos, tá? Ela está perdendo conteúdo, ela está perdendo humanidade. Se são escolas particulares, pior ainda, né? E as escolas públicas, elas precisam olhar para isso, porque é aí que vai implantar a humanidade, que a gente tanto deseja, né? Então, também a aplicabilidade das emoções no ambiente escolar. Possibilita uma relação entre professor e aluno. Então, é o relacionar-se, é o estar junto com o aluno, tá? Porque leva os aspectos psicológicos, né, dentro de uma comunhão entre eles, tá? E ajuda o educador a compreender melhor esse aluno que está ali, né, e que está carregando tudo que traz, né, da sua história. Então, a gente precisa valorizar isso, tá? Valorizar o aluno sendo ele. Ele vem pronto, ele vem com, como nós dizemos, né, com o pai e com a mãe, e ele vem para quê? Para desenvolver, né, para aprender, para ter um relacionamento entre o professor, entre os amigos e tudo mais. Então, nós buscamos a educação para nos relacionar. E, óbvio, aprender é a consequência de tudo isso, tá? Aí, aqui, a falta de equilíbrio emocional, no entanto, esvazia até mesmo o sentido das teorias. Então, quando a gente não tem equilíbrio, não adianta trazer teoria, tá? Por quê? Porque dentro de sala de aula, a emoção vai falar mais alto, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque vai abrir, se a gente quiser insistir naquilo que não tá legal, vai abrir uma cratera, tá? Entre o professor e o aluno, tá? E quando abre um vácuo, não vai, o aluno não quer saber mais, ele vai
ele vai sair fora. Né? Então, por isso, muitas vezes, está existindo, existiu já muito a evasão. Né? E alguns alunos que dizem assim, eu não quero mais essa escola por causa disso, por causa daquilo. Né? Então, temos que tomar cuidado, tá? Com essa questão. Primeiro, o equilíbrio emocional, depois as teorias. Tá? Primeiro, vamos olhar, porque muitas vezes o professor quer ter razão, quer discutir, quer implantar. Desculpa falar, mas hoje a gente vai ter que reescrever todos os nossos livros, né? A gente vai ter que reescrever toda a nossa história, porque a nossa história anterior, né, ela já está sendo modelada, ela já está sendo mudada, e nós vamos ter que colocar novas histórias para que a gente conte isso e fortaleça a mentalidade dos nossos alunos. Então, isso é muito importante. Então, antes o emocional, depois a teoria. A teoria, a gente muda quando precisa, né? Bom, nesse sentido, com base em tudo que nós estamos olhando aqui, né? A intenção de conectar inteligência e emoção, acredita-se que é um dos compromissos das escolas atuais. E esse compromisso vai além do racional, né? Porque nós temos que educar para a vida, tá? Nós temos que levar a educação para a vida dos nossos alunos, porque é só assim que nós vamos nos tornar, né, competentes inteligentemente, né, e levar isso para o contexto escolar, levando alunos sendo competentes inteligentemente, tá? A base de tudo isso, né, é para quem e onde e para quem nós estamos fazendo esse processo, tá? Então, onde? Nas escolas. Para quê? Né? Para levar isso para um futuro, tá? Aqui falando da empatia, né? É a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo, tá? Apesar dos percalços, né? Então, assim, deixa o que passou. Aqui a gente está olhando também, né, para a manutenção das nossas dimensões espirituais, tá? Das nossas capacidades também, tá? Então, a gente precisa entender, né, sobre a empatia para que a gente possa nos tornar mais autoconfiante, tá? Então, ser empático é ser confiante, mas passar essa confiança adiante, tá? Então, a gente precisa estar ali na condição de servir o outro. Eu gosto de usar a empatia, é o servir ao outro, tá? E servir nas condições que o outro precisa, né? E aí é nos colocar no lugar do outro. Por isso tem essas frases, tá? Bom, aqui, para Goleman, né? A inteligência emocional pode ser dividida nos seguintes componentes. Aí, mais uma vez, eu vou falar dessa aí. Autoconsciência, autogestão, tá? Consciência social e a habilidade de gerenciar relacionamentos. Tá? Mais uma vez, falando sobre essas informações. Antônia, eu vi você... Você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Não, eu caí. Tá. Então tá bom. Então, para Goleman, a autoconsciência é considerada a competência essencial da inteligência emocional, pois é a habilidade de conhecer a si mesmo. Então, consciência, expansão, né? É a habilidade de conhecer a si mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu estou à disposição, mais eu me dou ao outro, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, no recorte da foto, né, uma mão que você percebe que é de uma senhora, é uma mão idosa, com o coração entregando. Então, assim, a experiência de vida que eu tenho, né, e por isso que eu coloco essas fotos, que eu falo, eu converso primeiro com o slide, depois eu ponho a escrita. E aí a experiência de vida é que eu vou entregar para o outro, tá? Eu não vou entregar nada que eu não tenha vivenciado, tá? Então, aqui, mais uma vez, né, explicando aqui sobre... Aqui a gente vai falar sobre a capacidade de interpretar suas próprias emoções, né, que permite com que a pessoa, né,
que as pessoas conhecerem as suas forças e limitações. Então, é quando você olha para você, né? E você se dá valor. E aí você passa a fazer uma autogestão, né? Uma autogestão, um controle seu, né? Para que você possa estar agindo, né? E se adaptando às mudanças e em conjunto, obviamente, que você não vai fazer isso só para você, você vai fazer para o mundo, tá? Aqui, a autogestão é a capacidade de controlar suas emoções e agir com honestidade e integralidade. Integridade, quer dizer, de forças confiáveis e adaptáveis. Já a consciência social, tá? Aqui ele explicando um pouco da consciência social, inclui as capacidades-chave, tá? Da empatia, ou seja, é considerar o sentimento dos outros, identificar na linguagem corporal, no olhar e no tom de voz o que as pessoas em nossa volta estão sentindo, para assim poder auxiliar naquele momento de forma correta. Olha como ficou bacana, né? E aí tá dentro do quê? Da consciência social. A empatia é um âmbito da consciência social, tá? Goleman cita também a habilidade de gerenciar relacionamento como culminância de todas essas aptidões de inteligência emocional. A gestão de relacionamentos inclui as capacidades de se comunicar de forma clara e convincente, desarmar conflitos e desenvolver laços pessoais fortes. Aqui, ó, gestão de relacionamentos. É o que nós precisamos bater, gente. Essa tecla tem que estar. Por quê? Vai desarmar o conflito. Vai tirar o conflito de ação. E vai dizer, temos um laço pessoal. Somos seres humanos, somos essência divina. Estamos nessa terra para fluir. Não é para discutir, não é para brigar, não é para colocar a minha opinião em primeiro lugar. Nós estamos em conjunto. Então, eu te aceito do jeito que você é e você me aceita do jeito que eu sou, tá? Então, isso aqui é muito importante. Inteligência emocional possui um papel fundamental para buscar empatia com o próximo, construir laços mais profundos, né? Aqui a gente vê as duas mãos diferentes, né? Para, com isso, quebrar defesas e gerenciar emoções de forma consciente para usá-las nas melhores tomadas de decisão. A inteligência emocional nos faz tomar decisões. E decisões de que forma? Assertivas. E quando eu falo de decisão, é aquilo que você precisa decidir hoje. É aquilo que você precisa saber agora na sua vida, para onde você vai. Porque não adianta você querer ir e não ter uma decisão, não ter uma ação de ir, você não vai fazer nada. Então, quem já fez aqui, né, a inscrição, que está nesse curso, já sabe o seu caminho. Agora está aqui para poder tomar conhecimento. Então, já está anotando, estou vendo aqui, né, pessoas anotando, pessoas aqui. Isso é importante, né? Você decidiu, você já sabe onde você vai, tá? E a importância é essa. Aqui é mais uma fala do próprio Goleman, né, que ele fica feliz, né, de saber que isso está ajudando todo mundo. Primeiro ele começou ajudando empresas e agora a preocupação dele é com a educação, tá? Então, ele está muito feliz em saber que ele está entregando um conhecimento, tá? Isso é Goleman, tá? Daniel Goleman, que é o autor da inteligência emocional. Ele está muito feliz em saber, e agora ele entregando tudo isso, né, para nós educadores. Então, ele fica mais satisfeito ainda porque sabe que vai virar essência, tá? Podemos observar escolas se movendo para trabalhar com tais competências, tá? Utilizando-se da meditação, de dinâmicas, jogos, debates, apostilas contendo atividades que desenvolvam habilidades socioemocionais. E aí, aqui eu entro numa parte. A meditação melhora consideravelmente o gerenciamento das capacidades cognitivas e emocionais. Olha o que está escrito aqui. A meditação melhora, tá? O gerenciamento das capacidades cognitivas e emocionais. E eu vou falar um pouco sobre meditação, até porque é uma das minhas habilidades. Eu gosto muito
de atuar nessa base, né? Eu faço muitas meditações, eu medito todos os dias, e eu acredito muito que isso é um recurso que nós, professores, temos que utilizar e levar para dentro das escolas. E aí você vai falar assim para mim, Rose, é difícil? E aí eu vou dizer, não, sobre meditar. As dicas são, ficar quieto na frente da turma, com um semblante feliz e receptivo, para que eles percebam o silêncio e se acalmem. Você é a estrutura, você é o exemplo. Esteja à frente com tranquilidade, tá? Treinar silenciar a mente e acalmar o corpo. Então, ó, respira, sente, se acomoda, né? Buscar focar na respiração e estar totalmente calmo. Quando você toma a respiração, você traz a calma, né? E eu tô fazendo isso para mim, tá? Eu vi que eu estava meio acelerada. Então, quando você sente isso, acalma a sua mente, tá? E se você está sentindo isso no aluno, vai lá, chama a atenção deles e fala, vamos fazer um exercício? Gente, isso eu pratiquei em sala de aula. Professores que eu oriento praticam em sala de aula e têm trazido resultados incríveis. Isso não é uma brincadeira, isso é uma realidade. Então, aí eu vou dizer, a meditação é uma das ferramentas que ajuda na composição das habilidades socioemocionais. Ela compõe, tá, essas habilidades. Pois facilita na concentração, além de reduzir a indisciplina, aumentar a empatia e vantagens como aprimoramento cognitivo que facilita o aprendizado. Então, meditar ajuda em tudo. Se você ainda não sabia, comece a fazer, comece a desenvolver esse bloco de meditação, comece a atuar, tá? Dentro de sala de aula, e aí eu falo assim para os professores, não precisa ser um expert. Claro, para você seguir passo a passo, você precisa fazer, sim, formações, fazer cursos, se desenvolver. Mas para você começar e centrar, começa amanhã. Começa amanhã não, segunda-feira, né? Pode começar você amanhã, amanhã domingo. Mas começa fazendo o respirar, o posicionar, o ouvir uma música leve, uma música suave, sabe? Se você não sabe trazer palavras, entra num canal, tem uma série, eu tenho no meu canal algumas meditações gravadas, então assim, busquem informações e levem para esses alunos, porque isso tudo vai ajudar você e vai te levar a grandes recursos dentro de sala de aula, tá? Eu tenho absoluta certeza disso. Bom, acredita-se que o método educacional estabelecido para o século XXI mudará profundamente a concepção tradicional que foi imposta por muito tempo. Eu acredito nessa frase, tá? Se houver responsabilidade e aprofundamento, tá? Por isso da importância de fazer formações, de ter certificações com faculdades sérias, com empresas sérias que nos ensinam e nos traz conhecimento na fonte, tá? Então, é muito importante, tá? As próximas gerações desfrutarão de um ensino completo e desenvolverão práticas que irão repercutir em outras fases nas suas vidas. Então, se nós queremos uma formação futura, um século acima, evoluído, nós temos que fazer hoje, tá? Então, vamos levar esse conhecimento a sério, vamos nos dedicar a ele, estudando sempre, buscando sempre na fonte. E aqui agora, eu vou trazer para vocês 5 habilidades que eu trabalhei na minha vida, tá? Para aumentar a minha inteligência emocional, tá? E aí eu posso dizer que foi dentro do ambiente educacional que eu atuei, tá? Primeira habilidade, primeira questão é, eu decidi. Eu fui lá e falei, agora eu quero decidir. Então, eu botei uma frente, né? Botei na minha frente e falei, eu quero ser assim. E fui buscar, tá? Por que eu fui buscar? Porque o maior poder que o ser humano tem é o poder da decisão.
O tempo todo você está tomando decisões na sua vida. Você decide fazer ou não, tá? Sua decisão pode ser de agir, reagir ou uma missão, tá? Eu agi, tá? E eu posso dizer que eu estou muito satisfeita com o que eu fiz na minha vida, tá? Aqui é uma frase do Tony Robbins, quem não conhece, é um grande coach aí famoso, né? Internacional, estadunidense também. É no momento das suas decisões que o seu destino é traçado. Olha que lindo. Então, quando eu decido, eu traço o meu destino. Então, tomem cuidado com as decisões, mas alcance decisões que vão levar você para algum lugar. Então, forme essas decisões, né? Veja a importância de saber usar o poder da decisão. Você precisa saber decidir a sua vida, a sua história. Decidir ter os resultados que deseja, seja de sucesso ou insucesso. E aí é uma escolha, tá? Quando a gente decide não fazer, a gente está tendo insucesso. Quando a gente decide fazer, a gente está tendo sucesso, tá? Aí, mas lembre-se, isso não tem a ver, não tem nada a ver com destino ou sorte ou azar. Isso é simplesmente, tá? Uma tomada de decisão mesmo, né? Porque tudo na vida é uma questão de decisão. É da energia que você coloca nas ações que pratica visando seus objetivos. Então, qual portinha ali eu vou abrir? Eu abri a amarela. E você? Vai abrir a branca? Vai abrir a branca de um lado, a branca do outro? Entendeu? Então, qual decisão você vai tomar? Tá? Aí, você sabe me dizer por que existe um pequeno grupo de pessoas que tem sucesso e os outros não? E aí eu vou dizer para vocês. O grupo que tem sucesso, com certeza, eles estão tendo decisões assertivas. Mas como fazer isso, hein? Bom, por que a maioria tem medo das consequências das suas decisões? As pessoas, elas têm duas pílulas, né? Que é a tal da chamada Matrix, né? Que é do filme lá, Matrix. Então, você vai tomar a pílula azul ou você vai tomar a pílula vermelha? É uma decisão. Qual pílula você tomar vai te levar para algum lugar. Eu posso dizer que eu tomei a pílula certa. Por isso eu tô aqui hoje na frente de vocês, dando essa aula. Gratidão, Antônia, gratidão ao grupo, né? E ao Instituto. E eu posso dizer que as minhas decisões têm me levado para os lugares que eu queria, que eu desejo. E eu tenho muito mais a alcançar, porque eu decido diariamente, eu decido a hora que eu acordo. Então, isso é muito importante, tá? Aí, esse medo que você tem de tomar decisões, tem origem na falta ou ausência do autoconhecimento. Você não decide porque você ainda não se conhece? Porque você não sabe quais são os seus limites? Você não sabe até onde você pode alcançar? E aí eu vou dizer, quando eu fui convidada para estar nessa aula, eu decidi rapidamente, eu vou fazer. E eu estou aqui. É decisão. Então, quanto você tem de autoconhecimento para decidir as coisas hoje? Né? Se alguém te convidar hoje, exatamente agora, para fazer algo, você está decidida a fazer algo grandioso? Né? Eu sempre vou estar decidida a fazer. E se eu não souber, onde eu vou buscar recursos? Um autoconhecimento. Eu vou me desdobrar para conhecer aquilo que eu preciso. Tá? Bom, mas pode ser que algumas pessoas ainda estejam aqui, ó. Você tem medo de tomar decisões? Você não toma decisões por ter medo das consequências? Existe um grupo de pessoas que estão ainda nessas perguntas. E aí eu vou dizer para você, tá tudo bem. Porque esse medo que existe dentro de você, em função das suas experiências negativas do passado, foi ele que criou crenças e sentimentos de incapacidade, inferioridade ou de não merecimento. E eu já estive nesse lugar. Eu já tive esse medo. E eu dizia, por que eu não vou para frente? Eu tive na minha vida uma série de questionamentos a respeito disso, tá? E aí, falta de quê? De merecimento, inferioridade, incapacidade? O que é que está fazendo esse medo dentro de você? Quais são as consequências disso na sua vida?
Porque toda vez que você estiver diante de uma tomada de decisão que te remeta a uma experiência negativa do passado, você projeta esse resultado no futuro. E por medo de sentir novamente aquela dor que você já deve ter sentido, você deixa de agir ou procrastina no momento presente. E aí eu posso dizer para vocês, quem está aqui fazendo isso? Como isso acontece na prática? Você se isola? Você entra dentro de uma caixa? E aí, eu peço permissão para vocês agora, para eu contar para vocês um pouco de quem eu sou. Porque quando eu coloco essa cena, eu já estive dentro dessa caixa, que é a caixa das crenças, a caixa do medo, a caixa da incapacidade, a caixa do eu não posso ir além, o eu não consigo, tá? E, em algum momento, eu estive nessa caixa achando que era a única coisa. É o tal do mito da caverna de Platão. As pessoas não podiam sair da caverna, né? E quem saiu voltou e depois sofreu as consequências. E eu digo para vocês, já estive aí. E quem é aqui? Quem aqui que já não esteve nesse lugar? E se vocês tivessem a oportunidade agora de me colocar todas as histórias de vocês, nós poderíamos ficar aqui dias, horas, meses, olhando para essas histórias. E nós veríamos que todos nós temos um potencial. Tá? Só que ele está, sim, ele está dentro de você. E você precisa se libertar dessa caixa, você precisa sair dessa caixa. E foi exatamente isso que eu fiz. Tá? Porque quando eu comecei minha carreira, eu peço permissão para contar para vocês, aqui tem uma foto, né, da minha família, mas antes de tudo, eu vou contar um pouquinho de como foi, tá? Vou ser rápida, porque nós já estamos aqui dando no finalmente, tá? Mas a minha história, eu começo em 98, tá? Em 1998, eu me formei em pedagogia, eu fui ser dona de uma escola, tá? Aqui na minha cidade, eu moro em Jundiaí, São Paulo. E eu abri essa escola, montei, desenvolvi, né, essa escola, e eu comecei a atuar. Eu não sabia nada. Eu era só uma estudante de pedagogia. E eu me deparei com tudo aquilo que eu tinha que viver. Uma estudante de pedagogia com 20 e poucos anos, e que só tinha um diploma. Eu não tinha experiência, eu mal tinha feito os meus estágios. E aí, para que eu não ficasse dentro daquela caixa, o que eu fiz? Eu expandi. Eu fui buscar mais conhecimento. Eu não parei de estudar. Eu não parei de me informar. Tá? Eu não parei de buscar por aquilo que era essencial na minha vida. Então, eu fui estudando. Eu contratei pessoas. Eu trouxe pessoas que pudessem me auxiliar dentro daquilo que já estava comigo, que era a minha escola, né? Porque sozinha eu não teria competência. Então, quando a gente tem medo, a gente não se move. Mas quando a gente tem a expansão, né, a gente vai buscar o nosso conhecimento. E naquela época, eu nem tinha tanto autoconhecimento. Eu fui me desenvolver dentro do meu autoconhecimento em 2016. Foi quando eu descobri que mesmo com tanto foco, com tanta ação, eu precisava me capacitar e me formar mais. E aqui é uma foto minha, do meu marido e da minha filha, hoje, na atualidade, né? É uma foto que eu tirei porque eu fiz 50 anos esse ano, me sinto muito feliz. Eu falo que idade é tudo, né? Obrigada, Sônia. E aí eu fiz um book, né, para guardar de recordação. E o que acontece? Em 2006, eu fazia mestrado e doutorado. Tá? Era uma dobradinha. E nessa época, em 2007, eu conheci o meu marido e logo em seguida engravidei, casei e automaticamente fechei a minha escola. Fechei por quê? Porque eu estava com algumas dificuldades de lidar. Eu não cheguei a fechar, eu vendi para um grupo que hoje tem mais de 2.000 alunos, graças a Deus. Eu não conseguia crescer, eu precisava investir muito nessa escola e naquela época eu não tinha tantos recursos. Então, eu tomei uma decisão naquela época, mas depois eu me prendi muito naquela caixa, na antiga caixa aqui, nessa caixa. E eu me achava incompetente. Por que eu tinha construído algo tão importante na minha vida e eu me desfiz? E eu me culpava.
E aí, nesse momento, a minha vida não ia para frente. E aí, em 2016, eu falei, eu preciso tirar essas crenças. Conheci o coaching, conheci o autodesenvolvimento, autoconhecimento, e alavanquei. Depois disso, fui trabalhar, né, com isso. Hoje, eu atendo professores, tá? Hoje eu atendo, eu não estou mais em sala de aula, eu estive até 2018 em sala de aula, tá? Fui trabalhar no serviço público, trabalhei em diversas instituições, mas eu decidi deixar o serviço público, né, em 2018, para hoje fazer o que eu estou fazendo. Então, hoje eu dou aula aqui no Instituto, mas eu tenho um projeto aqui na minha cidade onde eu desenvolvo pessoas, eu desenvolvo famílias, eu atendo desde criança, né, que é aqui a Escola da Mente Sistêmica, né? Eu desenvolvo desde crianças até famílias, né, para o autoconhecimento. Então, esse é o meu trabalho. Não vim aqui vender o meu trabalho, mas estou aqui só colocando como minha história, tá? E onde eu me desenvolvi? No autoconhecimento. Então, eu digo para vocês, a competência emocional é o autoconhecimento. Então, se você está na dúvida, né, eu digo para você, na minha jornada, eu descobri as habilidades que me fizeram aumentar, tá? Aqui eu coloco 5, mas são muitas outras, tá? Que me fizeram aumentar a inteligência emocional e ter mais atitudes. E sempre, sempre, como eu contei para vocês, elas estiveram aqui, ó, nas minhas mãos, mas eu não enxergava, porque eu era cega. Então, eu fui no autoconhecimento para desvendar as minhas vistas, para arrancar aquilo, tá? Que de repente me travava, aquele medo, aquela falta de merecimento. Então, muitas vezes, você já sabe como lidar com tudo isso, mas você precisa de uma mãozinha para desvendar tudo isso. Então, o nosso convite para você e o meu aqui, eu te dou um conselho, né? Mude sua mentalidade, que o seu resultado vai mudar, tá? Então, muda a sua mentalidade, mas muda agora. Vá fazer o que você precisa fazer, que eu tenho absoluta certeza que você vai expandir e que a sua vida vai melhorar, tá? Por quê? Quantas vezes você já esteve diante de oportunidades em que você sentiu medo e não agiu? E aí eu te pergunto, o quanto você e seus familiares, né, sua família, vem sofrendo por conta dos seus medos? E eu já contei a minha história dizendo para vocês, eu passei por isso. É que assim, como eu disse, eu não estou aqui para só contar a minha história, mas eu estou aqui para trazer para vocês uma reflexão, para que você, com essa leve introdução da minha história, consiga se colocar num lugar de buscador, tá? De interlocutor da sua própria história e vá buscar os recursos que você precisa, tá? Porque é você que precisa mudar, tá? E aí eu te pergunto, por quanto tempo você ainda vai se permitir viver essa realidade? Por quanto tempo? Porque assim, eu me permiti durante um tempo, mas eu cansei, eu me desgastei. E quando eu descobri que era tão simples, tão fácil e tão gostoso, eu respirei e disse, ai, que alívio, porque agora eu estou leve. Como eu disse, eu estou com 50 anos e eu não acho que eu tenho essa idade, parece que eu tenho 20. Então eu volto no tempo e eu me coloco à disposição do mundo para ajudar pessoas, para servir pessoas. E é essa a nossa essência. Nós só viemos nessa terra para isso. Nós viemos para brigar, para guerrear, nós viemos para servir as pessoas com os nossos dons e talentos, com o nosso melhor. Então, aqui eu trago para vocês, né, para mostrar a grade, né? Quem já fez a inscrição já sabe como é essa grade. Tá? Inteligência emocional no ambiente escolar. A grade de carga horária, nós temos a carga horária de 450 horas, tá? Vocês vão aprender dentro desse curso didática, metodologia da pesquisa científica, que é onde vocês aprenderão todos esses recursos, né? Métodos e práticas do ensino inclusivo, como trabalhar com a deficiência, né, com a inclusão dentro das escolas, tá? O desenvolvimento da inteligência emocional na escola, que aí é a base de tudo isso, tá? Comunicação não violenta, a CNV, né? Competências socioemocionais. Vocês vão aprender sobre tudo isso que eu vim trazendo, só um recorte, vocês vão aprender muito mais. A contribuição da inteligência emocional
na aprendizagem. Aqui eu trouxe só recortes, foi o que eu falei. Vocês vão ter muito mais sobre esses dados, tá? Vocês vão ter tudo o que precisa dentro desse curso, tá? Eu tenho absoluta certeza, a grade tá linda, tá incrível, e eu aposto nessa formação como sendo uma das melhores formações, tá? Por que uma das? Porque nós temos aqui outras formações, e se você ainda não conhecia, tira um print dessa tela, né? E guarda, porque, olha, nós temos aqui a inteligência emocional, que é o que nós estamos agora abrindo vagas, né? Essa turma começa em fevereiro, tá? Então, quem está entrando vai começar a ter aula a partir de fevereiro, e vai ser incrível, vocês vão realmente ter aí, né, a chance de se desenvolver cada dia mais. Mas nós temos essas outras, são 10 formações, tá? E eu, assim, sou suspeita em falar, porque 2, 3 delas aqui, eu sou professora, que é a de neurociência, né? E eu super indico vocês. E quem tiver dúvida, tirando o print dessa tela, entre em contato aqui. Tem os telefones, tem o WhatsApp, tem o e-mail, né? E tem todas as informações, tá? E agora, eu vou trazer para vocês a oportunidade, né? Que a Antônia está trazendo para quem já fez a inscrição, já recebeu até um pouco melhor, né, as oportunidades, mas quem ainda vai assistir essa aula tem a oportunidade de saber em relação a custo, tá? Então, tá aqui, né? Em relação à matrícula, né, nós temos o valor da matrícula, é um valor super acessível para todos, né? Quem já pagou sabe qual foi o valor que pagou, né? A gente tem aí alguns índices ainda, né, do valor da matrícula, mas o valor, gente, desculpa falar, mas fazer uma pós-graduação nesse preço, 10 vezes 67, é uma pizza, né? Aliás, a pizza tá bem mais cara. A pizza aqui em casa, quando eu peço, é de R$ 95. Então, seria uma pizza, né, para você ter todo esse conhecimento. Então, eu super indico, tá, que vocês conheçam esse curso, façam esse curso, né? E quem quiser tá explorando muito mais sobre as formações, tem a tela anterior, então pode estar matriculando em mais de um. Tem ofertas especiais para quem faz mais de um curso também, tá? Eu não trouxe aqui, mas eu sei que tem, né? Então, quem quiser fazer 1, 2 ou 3, entre em contato, né, com os contatos aqui e vai poder estar tendo aí as opções. Bom, por hoje é só, né? Eu trago aqui a minha fala final e eu vou abrir aqui, porque nós ainda temos alguns minutinhos, eu vou abrir para saber, ouvir de vocês, né, a opinião. Então, dentro aqui da minha mensagem final faça o seu melhor sempre. Sempre, dê o seu melhor sempre, tá? Busque algo diferente e viva feliz na caminhada. Porque o que vale a pena é o seu melhor. E, gente, pensa assim, ó. Eu não sei se o que eu estou entregando aqui para vocês é o melhor para vocês. Mas eu vou dizer para vocês. Eu me preparei para estar aqui dentro do meu melhor. E me desculpem a humildade se de repente não alcançou o melhor para vocês, mas o meu melhor foi estampado e foi verdadeiro. Então, a minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo, né, me aguentando com essa voz, com esse jeito, com esses gestos, a minha gratidão a vocês, né, e vamos sempre dar o nosso melhor, porque o nosso melhor vai ser sempre bem-vindo, né, porque você expressa aqui, ó, emocionalmente, dentro da sua face, na sua fala, no seu jeito de ser, na sua essência mesmo, né, na sua simplicidade de ser, e isso é o que vale. Então, beijo no coração, né? Aqui eu encerro a minha fala, mas a gente vai abrir mais para conversas. Eu vou fechar. Depois aqui tem a bibliografia, né? E encerra os slides. Eu vou parar de compartilhar. Aqui, isso. E nós vamos conversar. Então, a Antônia está aqui, com a tela aberta, né, Antônia? Vamos lá. Rose, quero te agradecer muito, foi muito bom, fiquei aqui o tempo inteiro assistindo, gostei muito, e é só um recorte, como você disse, né? Sim. Tem muito mais para a gente oferecer. Sim.
dentro das aulas. Exatamente. Eu trouxe um pouquinho de cada, né, trazendo aqui realmente a importância que cada um dos itens, cada uma das, né, das matérias. Claro, eu não entrei na parte da metodologia científica, eu não entrei em detalhes exclusivos que só a aula realmente vai ter, mas eu trouxe a importância de estar, né, dentro do curso, né, para conhecer e desenvolver. É que quem já é aluno também elimina, né, o método inclusivo, elimina a matéria da metodologia, porque já é aluno e já fez. Ah, então, isso é muito importante, ó, tá vendo? É importante que a Antônia tá aqui para ela explicar, né? E agora, sim, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, estamos aqui abertos para exatamente isso, gente. Meninas. Tudo meninas, né? Olha só, todas meninas. Roseli, Ana Paula, Maria, Leila. Também, mas eles não estão aqui hoje. É, né? Tem os meninos, eu lembro. Deixa eu falar o nome de todos que eu comecei, né? Senira, Tânia, Regina e a Sônia, que ficou o tempo todo ali. A Sônia e a Regina ficaram o tempo todo ali. Eu me baseava olhando para a carinha delas. Muito obrigada, meninas, pelos apoios, né? Eu ficava ouvindo, vendo, quer dizer. Mas é isso, meninas. Tem alguma dúvida? Eu não li o chat, Antônia. Eu não vi se tinha alguma informação. Tem só uma pergunta, não, uma fala de uma pessoa, que é da Lígia, que ela fala que a aula de hoje só mostrou que ela escolheu o curso certo. Ah, que bom. Que bom, Lígia. Que bom mesmo, viu? E você vai ver, porque assim, os professores... Ah, que linda! Os professores são incríveis. A Antônia tem um carinho imenso, né, em estar trazendo aí sempre os melhores para estar ajudando e servindo vocês. Pode falar. A Lígia quer falar. Já é a terceira que eu faço com a Antônia. É a terceira pós no Polo, no Instituto. Que linda. A Antônia é maravilhosa, né? Gratidão, Lígia. Mas então, gente, se ninguém tem o que falar, a gente vai dar um tchauzinho para vocês, desejar um excelente final de semana e tudo de bom para vocês. E quem quiser fazer a pós, tem aí na tela as informações para fazer contato conosco. Até o início de fevereiro ainda podemos fazer matrícula. Ok. E depois vocês vão passar o calendário das aulas, ao vivo e online. Tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada a todos. Um beijo. Nós que agradecemos. A Regina, faz tempo que eu não via você. Ai, meu Deus, são tantas pós, gente. A minha já é a 13ª e vai ser a última. Aí eu vou encerrar a minha carreira no município, né? Vai aposentar, né? Ai, Antônia, e essa pós tem tudo a ver comigo. Eu trabalho com esses temas desde o início da minha carreira, 36 anos já. Que bom. Maravilha. Isso mesmo. Né? Isso realmente, tudo que a Rose falou, nossa, veio aqui, ó, no coração, viu? É esse o caminho mesmo. Bom, sim. Muito obrigada. Estou muito feliz. A gente acertou no tema. Exatamente. Muito obrigada, gente. Adorei, viu? Sônia, beijo, amor. Beijo, linda. Até. Saudade, viu? Também. Tchau, boa semana para vocês. Obrigada para vocês também. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Tchau, tudo de bom. Obrigada.